Fala, meu amigo advogado, neste vídeo nós falamos sobre marketing jurídico ou marketing digital para advogados, entrevistando um advogado que está fazendo ações de marketing há um pouco mais de 2 anos e ele conta detalhes como, por exemplo, como ele fechou 4 contratos através do próprio Instagram, contratos relacionados à pessoa física, ele conta detalhes inclusive das causas desses contratos e ele fala, por exemplo, sobre questões de qual que é a recomendação mais apropriada, você usar o seu Instagram pessoal ou separar, usar apenas o Instagram profissional, o Instagram do escritório, da sua vida pessoal. Ele conta os benefícios e conta algumas questões importantes que você deve estar atento na hora de você fazer as suas publicações. Tenho certeza que você vai colher bons insights aí sobre os ensinamentos do Giba. Lembrando a você que este é um corte do podcast que nós gravamos semanalmente aqui com várias feras do direito e neste podcast nós falamos com o Claudio Honora Giberti, mais conhecido como Giba. Ele tem especialização em direito tributário, aduaneira, especialista no direito militar e atua em diversas frentes. Ele compartilha alguns insights sobre, por exemplo, áreas do direito para atuar, áreas do direito mais bem remuneradas na visão dele e principalmente alguns nichos, algumas áreas pouco exploradas do direito, em especial destacando a área do direito internacional. Então já vou te sugerir, vou deixar o link para você aqui em cima. Caso você queira ver o episódio na íntegra depois deste corte, recomendo, você vai gostar bastante do conteúdo. Vamos falar um pouquinho sobre marketing jurídico, marketing digital para advogados. E tem uma passagem muito interessante porque o Giba nos procurou em março de 2019, e na ocasião ele estava buscando, já recém-lançado, salvo engano, o site empresarial, e buscava uma assessoria de redes sociais e Google Ads. Inclusive, para deixar claro, ele não é nosso cliente, então a gente pode perguntar para ele de maneira muito aberta, inclusive a experiência dele ao longo desse tempo, então. De 2 anos. Podemos perguntar para ele o seguinte, porque ele começou, pelo que me parece, foi junto, você foi buscar no momento, você falou, poxa, eu preciso entrar nesse universo. Então o que eu queria te perguntar para você compartilhar de maneira muito aberta assim, com o nosso público? O que funcionou? O que você já aprendeu? O que você pode falar assim, cara, não vai por esse caminho, eu fiz essa cagada, ou isso aqui funciona, isso aqui dá certo, isso aqui não dá. Conta pra gente um pouquinho da sua aventura aí no marketing jurídico. Eu comecei com um escritório individual, Sociedade Individual da Advocacia, e daí agora, em janeiro deste ano, nós constituímos a Giberti Neves Advogados Associados, com o Dr. Johnson, que é meu sócio, e nós temos sim uma visão que precisa estar em redes sociais. É claro que para a questão do marketing jurídico, essa ressalva de que a advocacia não pode captar a clientela, porque isso viola código de ética nosso. Então, não é bem uma mercadoria, uma prestação de serviço de um ponto de vista como mercancia. É uma atividade diferenciada. Então, portanto, você tem que tomar cuidado ao fazer isso. Mas é muito importante, sim, você tentar atuar e tentar se colocar como disponível no mercado. E as redes sociais têm um peso muito importante. Então a gente tem no escritório Google Ads, a gente tem uma conta no Instagram, não temos por opção no Facebook. A gente percebe assim, eu tentei no passado com o Facebook e achei que o Facebook aí a percepção que eu tive foi de que o Facebook ele é mais a ver assim como ele não está se prestando muito para a questão da promoção comercial. Ainda que tenha um apelo, sim, talvez vocês podem até falar isso com mais propriedade, mas a minha percepção do escritório de advocacia, o Instagram ele está dando muito mais repercussão do que o Facebook. Então o Instagram ele parece que ele é mais eficiente nessa comunicação. Agora o Facebook adquiriu o Instagram, mas você tem aí são plataformas bem diferentes assim. Então para mim foi um erro colocar uma página no Facebook. Uma outra percepção minha e também pode ser totalmente falha ou equivocada é o seguinte, é que o advogado ele procure ter uma sociedade de advocacia, mesmo que seja individual, e tenha um nome comercial dele, para ele desenvolver um nome comercial. Alguns poucos advogados, eles são meio popstar. Então daí o nome do advogado é a promoção dele. Então você tem algumas contas no Instagram, por exemplo, que são advogados, e ele coloca lá Dr. José da Silva. Só que ele é um popstar. Aí ele compartilha fotos da esposa dele, com não sei com quem, com o filho, etc. E ao mesmo tempo os posts profissionais. Eu penso assim, não sou da área de marketing, então pode ser que esteja falando bobagem. Não, eu tá penso falando assim, se tudo você certo. não for um popstar,
Eu penso que você tem que diferenciar. Boa. Então, eu tenho, por exemplo, se você olhar a minha conta no Instagram, ela é uma conta privada e eu tenho para as pessoas que eu conheço. E ali é uma coisa pessoal, uma agenda, um diário meu. Então, eu posto lá coisas pessoais, fotos dos meus filhos, da minha mulher, alguma atividade, algum pensamento, etc. E tenho a conta profissional. Então, na conta profissional do escritório, é a conta profissional do escritório. Então... uma questão importante, se você for procurar ter um sócio, é ver essa conversa, que a sociedade é um casamento, né? Ver as ideias bem, e a sociedade ela não pode ser uma divisão de tarefas, ela é uma somatória de habilidades. Então você tem que pegar gente diferente de você, que vai somar as habilidades. E uma outra percepção também nossa, também assim, sobre o uso da conta, por exemplo, do Instagram. No nosso escritório, nós não temos por padrão fazer postagens em datas comemorativas. Feliz Natal a todos, feliz Dia do Advogado. Dia do Advogado. Teve um dia, um da colega árvore. meu, que ele queria fazer uma postagem do Dia da Justiça, sabe? Contra a corrupção, etc. Aí eu falei para ele o seguinte, falei assim, ó, veja bem, querendo assim sugerir pra gente que a gente fizesse, né? Sim. Eu falei para ele, veja bem, filho, eu sou criminalista. E a minha especialidade, eu fiz até uma especialização em direito tributário e aduaneiro, é crimes de colarinho branco, crimes contra a ordem tributária, contra a ordem econômica, né, contra o mercado de capitais. Então, veja só, como que eu, enquanto escritório de advocacia, eu não estou falando eu como pessoa, tá? Eu como pessoa, como é o meu proceder, é uma outra questão. Eu como escritório de advocacia, que atuo na área criminal, crime de colarinho branco, eu vou fazer um post da justiça ou contra a corrupção? Sendo que eu tenho um cliente que ele é acusado de sonegação de imposto, ele é acusado de corrupção, como que esse cliente vai me procurar? Como eu disse, pessoal, isso não tem nada a ver com o que eu penso como pessoa, como o meu proceder como um indivíduo. É um posicionamento, né? Uma questão de posicionamento. Agora, a conta do escritório, ela não pode dar uma mensagem de ser justiceiro, ainda que a gente seja uma pessoa correta, individualmente falando. Mas a conta do escritório, ela precisa ter posts, no meu ponto de vista, austeros. Muito bom. Então, a nossa experiência do uso das redes sociais, se vocês observarem a nossa conta, até com a permissão do Guilherme, né, a Gilberte E. Neves Advocacia, Claro, à vontade, a conta no Instagram, ela é uma conta com mensagens de direito, sobre direito das nossas áreas de atuação, direito internacional, direito tributário, aduaneiro, civil, imobiliário, meu sócio é especialista em direito imobiliário, condominial. Então, as nossas postagens são essas postagens. Então, a gente não manifesta pensamentos ideológicos, pensamentos políticos, pensamentos sentimentais, a gente não mistura isso e penso que quanto mais austero for uma mensagem de uma conta de rede social, ela dá uma mensagem mais austera de razoabilidade, de profissionalismo, né? Que não tenha uma carga sentimental envolvida. Ainda que, claro, nós sejamos pessoas e como indivíduos tenhamos sim o nosso pensamento, etc. Mas a gente tem que dar uma mensagem de austeridade para os nossos potenciais clientes, né? Legal, é mais ou menos essa bom. experiência do ponto de vista das Bem redes bacana. sociais. Agora, deixa eu te perguntar de maneira prática, o que você chegou a ter resultado efetivamente? Resultado que eu quero dizer assim, quantos clientes, você até contou nos bastidores aqui que você já teve mais de 2.000 atendimentos desde que começou. Você percebe que é muito difícil, tá? As redes sociais gerarem resultado efetivo daquele cliente, ele veio por causa de um post e me contratou para uma baita causa jurídica. O que você pode contar assim que você já teve em termos de sucesso, que você conseguiu medir e falar, nossa, realmente valeu a pena? Porque a grande maioria dos advogados não tem de fato resultado. Então conta um pouquinho da sua expertise, né? Da sua, inclusive, resiliência de se manter investindo, né? Se manter acreditando nisso, né? Nós também temos uma conta, vamos dizer, no Jus Brasil. Legal. O Jus Brasil é um website que congrega ali escritórios de advocacia e também tem muita demanda no Jus Brasil. A nossa experiência da parte de vista do ponto criminal é que ali às vezes as pessoas pensam que é como se fosse uma defensoria pública. Então do ponto criminal pro Jus Brasil está sendo bem ruim em termos de resultado. Agora nas redes sociais e no nosso caso no Instagram. Então ao longo aí, né, o nosso escritório atual, né, tá desde janeiro nas redes sociais. Então nós temos postagens 2 vezes por semana. Então nós estamos em junho, 5 meses, 20 semanas.
Então, aproximadamente 40 postagens, vamos dizer aí, nesse período. Então, quer dizer, de 40 postagens, até o presente momento, gerou em torno aí de 4, mais ou menos, contratos para a gente. Esse foi o nosso resultado em termos de celebração de contrato. Porque não em termos de procura, tá? Em termos de procura foi maior. Porque entra aquela situação, a pessoa procura. Nós temos a questão que nós atuamos também, Guilherme, que é o seguinte, é muita transparência para o cliente, sabe? Sim. Então há casos que o pessoal procura a gente fala assim, olha, não vale a pena você contratar advogado para fazer isso. Perfeito. Não vale a pena. Não vale a pena. Ganhou o cliente ali, né? Pode ser que não naquele momento, mas no próximo. Ali, né? Porque assim, você vai gastar dinheiro com advogado e não vai ter um resultado efetivo disso daí. Perfeito. Né? Inclusive, hoje, um haitiano que eu conheci me procurou uma situação e eu falei para ele, olha, não vai valer a pena vocês contratarem um advogado para fazer isso, vocês vão gastar dinheiro e não vai ter resultado prático. Então, às vezes a pessoa nos procura e a gente dá essa recomendação, porque nós não estamos desesperados para celebrar contrato, vamos entrar numa aventura jurídica, isso é uma outra coisa importante, não entrar numa demanda temerária, sabe? É viável juridicamente, existe uma interpretação possível aqui, então defenda. Mas se não for possível, não entre numa aventura, né? Por quê? Porque isso não vai dar certo. E às vezes a falta de transparência acaba acarretando contratos assim que não vão ser bons no longo prazo, no médio prazo. Pode até ser no pequeno, mas no longo prazo não vai ser bom. Então nós tivemos isso de resultado. Muito bom. Estamos satisfeitos. Talvez até intimamente a gente esperasse que tivesse mais resultados. Normal. Sabe, a conta. A gente esperava assim, que tivesse mais resultados, mais demandas. Mas vocês tiveram ali, pelo que você compartilhou, de 40 publicações em 6 meses, 4 contratos originários ali das redes sociais, eu diria que você está muito acima da média. É mesmo. Né? Até pergunto a você o seguinte, se você puder compartilhar, né? Quais são as ações, né? Quais são as causas, né? Tipo, é consumidor final, não, foi uma baita empresa, um baita contrato, para que quem está ouvindo realmente possa, às vezes, criar uma pô, que massa, então dá para ter resultado. Quais são as causas? Você pode compartilhar isso? Nós tivemos causas da área de empresa, nós não tivemos nenhum caso. Nós tivemos da área internacional, tivemos um caso, tivemos um caso da área imobiliária, que veio. Tivemos uma causa da área de consumidor, que é o meu sócio que atua. Então, basicamente, que eu lembro assim, de cabeça. Assim, tivemos um caso que era para ser criminal e que daí não era criminal. A pessoa até pensava, mas foi uma área totalmente civil, assim, de responsabilidade civil. É uma situação bem interessante, que também foi originado dali. Então foram esses casos mais ou menos. Assim, mais além do consumidor final. Pessoa né? física. Pessoa física, bacana. Pessoa física. Acho que todos os casos foram de pessoa física. Nós não tivemos, pelo Instagram, não tivemos nenhuma demanda de empresas. Ainda não tivemos, não. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui sobre... Você tem autor de algumas obras super interessantes ali, inclusive você é professor, né, de graduação e pós-graduação. Então, eu vou perguntar para você do ponto de vista da autoridade, né, daquilo que você já fez em termos de obra, que hoje vale a pena. Você fala assim, puxa, isso me ajuda a trazer negócio. Isso aqui eu publiquei, fiz isso aqui, fui para lá e tal. Isso ajuda a gerar a autoridade que eu tenho hoje. Inclusive, vou citar aqui algumas obras que eu vi na tua bio, no teu currículo, que são super interessantes, que você fala sobre terrorismo, narcotráfico, organizações criminosas, crimes digitais e outras inúmeras. Conta um pouquinho do porquê que você fez isso, se era proposital ou se era por muito gosto mesmo. Fala, eu queria muito fazer aquilo, gosto, né? E se isso resulta, né, de fato, em autoridade e em geração de negócios. Né? Se o cliente vê mais valor quando vê um artigo, por exemplo, do tamanho, nível de qualidade que você tem lá. O que acontece, Guilherme? Daí volta para essa questão que eu falei do tijolinho, né? Então, nós temos que pensar aí nos qualificando tijolinho a tijolinho. E tudo bem, a gente precisa ser qualificado. Mas não basta ser qualificado, você tem que parecer qualificado. Boa! Então, quer dizer, como que eu pareço que eu sou qualificado? Né? Eu tenho que ter alguma maneira de mostrar isso para as pessoas. A produção intelectual ela é uma forma interessante de fazer isso. Por quê? Porque as pessoas pensam o seguinte, né? Plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Então, quer dizer, se você faz isso, você está realizado como ser humano. Aí, então, você escrever um livro é um negócio muito bacana, porque é um desafio
e é uma atividade assim maravilhosa. Tanto que é curioso até, né? Eu não escrevi ainda nenhum livro na área de direito e pretendo escrever um livro na área de direito. Não escrevi nenhum livro na área de direito ainda, mas assim, eu adoro escrever. E daí o que acontece? Como eu atuo na área criminal, enquanto advogado, todas as coisas que envolvem a parte de segurança pública ou privada e crimes, etc., ela acaba dando um contexto muito interessante. Vou comentar aqui com vocês. Olha só, atuação como advogado. Então, eu escrevi na área de segurança privada e trabalho com segurança de empreendimentos como, por exemplo, shopping centers, né? Legal. Então, nós prestamos uma assessoria, e acho que posso falar abertamente, para o Pátio Batel, inclusive. Quero mandar um abraço para o diretor de segurança lá, o Alex Henrique. Nós fizemos uma consultoria jurídica para o Pátio Batel, no sentido de procedimentos operacionais para os profissionais de segurança privada do Pátio Batel, no que diz respeito às atuações deles dentro do shopping, dentro do empreendimento, do ponto de vista jurídico. Então, foi uma consultoria jurídica, uma assessoria jurídica, uma mentoria jurídica para a atuação deles. Então isso é expertise na área de segurança privada, porque eu vou falar com eles com uma linguagem que eles entendem. Então, por exemplo, uma pessoa está andando num shopping, um casal homoafetivo, estão se degladiando lá, se beijando de tudo quanto é jeito de diferença. De tudo quanto é jeito. Na luta. Como que eles vão abordar esse caso? O que é do ponto de vista jurídico, né? Falou, bom, primeiro de tudo, que o fato de ser um casal homoafetivo não quer dizer nada. Podia ser um casal heteroafetivo. Perfeito. Acontece que ali não dá para ficar daquele jeito, né? Se comendo lá, não dá. Mas e como é que vai fazer essa abordagem? Qual que é a visão jurídica sobre isso? Uma outra questão. Veja que interessante. Uma funcionária do shopping, trabalha numa das lojas, tem em favor de si uma medida protetiva. E contra o ex-marido. E o ex-marido vai entrar no shopping. Primeiro, o que fazer? Bom, primeiro que o pessoal da segurança tem que estar sabendo dessa notícia, né? Então a funcionária tem que comunicar a parte de segurança do shopping de que existe uma medida protetiva em favor dela contra o José da Silva. O José da Silva vai entrar no shopping. Pode barrar o José da Silva ou não pode? Ali é público, ali é privado? Então são aspectos jurídicos envolvidos com a atuação. Então veja que interessante, né? Então nós prestamos uma assessoria lá para o Pátio Batel, para o Parque Shopping Barigui, envolvido com isso. Então, Por isso que você não vai em shopping mais, Gui? Medidas aí, então a produção intelectual, ela ajuda a mostrar quem você é, né? Até você falou muito gentilmente, a autoridade, né? Quem diria a gente ser autoridade em alguma coisa? Mas não, é mostrar que a gente estuda aquela situação e a gente está realmente preocupado em cada dia melhorar e prestar um serviço de melhor qualidade, porque nós não sabemos, por óbvio, tudo, nós temos, né, um conhecimento muito limitado, e às vezes eu falo para os nossos clientes, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer para ele, olha, exatamente esses pontos eu preciso estudar. Eu não sei de cabeça isso que você está falando, porque é uma coisa diferente. Eu vou precisar estudar isso e vou te dar o retorno o mais rápido possível. Então, a gente ter uma humildade de mostrar isso para o cliente. Se você gostou deste vídeo, certamente você vai gostar de outros 2 vídeos que eu quero te recomendar. Mas antes disso, não esquece, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário, a sua dica, a sua crítica, a sua dúvida. Enfim, é sempre bom saber se está fazendo sentido para você, se está sendo útil, porque a gente grava semanalmente, sempre traz conteúdo atualizado. Então ativa o sininho que fica mais fácil de você saber quando a gente trouxer conteúdos como este. Agora, 2 vídeos super especiais. Um deles é sobre Growth Marketing Jurídico. Olha que ideia bacana. São várias estratégias diferentes do tradicional compra de palavra-chave, impulsionamento em redes sociais, que poucos advogados aplicam. A gente conta nesse vídeo, está muito bacana. E o segundo é quanto ganha um advogado, né? O salário médio por atuação, enfim. Tá um vídeo bastante completo sobre este assunto, que é bastante polêmico. Ele diversifica sobre ele conta sobre diversas áreas e a expectativa de ganho. Tenho certeza que vai fazer bastante sentido para você. Eu espero que você goste, um abraço e a gente se vê até os próximos vídeos.